Boa noite, tudo bom? Bom, agora eu vou ensinar como fazer o alívio de perfil da asa da nossa aeronave pelo ANSYS. Primeiramente, antes da gente entrar no ANSYS em si, vai ser necessário você ir no Air for Tools e pegar, ou por meio da pesquisa que você pegar o perfil que será utilizado, ou pegar o perfil enviado, no caso pelo pessoal de aerodesign. Esses, no caso, são os pontos. Você vai, dessa parte em diante, você vai abrir o XF, vai vir aqui em Open e abrir o perfil, que no caso é o ponto. Sempre lembra de colocar ponto DAT, senão não vai funcionar. A partir do ponto que você abre o perfil, ele vai aparecer aqui. Você antes tem que vir aqui, você vai em Direct Foil Design. Aí você abre esse perfil em ponto DAT. Só quero relembrar que eu vou mandar também, vai ter aqui o enviado para vocês o passo a passo. Tá escrito aqui exatamente o que tem que fazer. E daqui em diante dá para partir como base isso aqui. E então eu vou dar uma passadinha mais rápida, não exatamente passando cada parte devagarzinho. Mas é isso. Daqui você já vai mudar aqui pro Direct Foil Analysis. X-Foil Direct Analysis, perdão. Agora você já está nesse ponto aqui. Antes da gente continuar, o que que vai ser necessário ser feito? Você tem que voltar aqui no Air for Tools. Aqui no canto, se você olhar, tem o Reynolds Number Calculator. Vai ter que abrir esse aqui. Você vem aqui e escolhe 20 graus Celsius. E a partir daqui você coloca qual que vai ser o, é, o tamanho do perfil. No caso aqui que a gente vai pegar como exemplo, vamos fazer com 783,4. Como está em metro, você coloca tudo depois da vírgula e calcula. Ele nos deu esse número aqui, 622.116. Você volta aqui no XF, vem em Análises, Define Analysis, vem aqui e coloca 622.116. Só clica aqui embaixo para confirmar que foi bonitinho e dá OK. A partir daí você vai vir para esse lado aqui. Então a gente vai fazer a análise em alfa, em sequência. Aí coloca o start em -5, o final em 25 e um delta de meio. Seleciona a viscosidade, o init.bl e o store up. Clica para fazer a análise. Após a análise estar feita, você vai olhar aqui em cima, vai ter todos os dados. Aqui em -5 você vai selecionar. Eu normalmente seleciono 10, mas dentro mais ou menos dessa curva aqui tá bom. Em 10 você vai vir aqui clicar com o botão direito. Vem aqui ó, Current OP Point e Export. A partir do momento que você faz isso, você vai salvar aqui esse export em TXT com um nome específico aqui que você dá. No nosso caso, ele vai estar como o tamanho que a gente está utilizando. Dessa forma, como eu já tenho aqui, eu vou abrir ele aqui direto, que é mais fácil. Bom, temos aqui, ele vai dar esses dados aqui para nós. A partir desses dados aqui, você vai abrir uma planilha do Excel, que no caso eu acredito que até eu vou mandar também, né, junto, para ficar mais fácil. Você vai vir, vamos lá, vou fazer aqui mais bonitinho para ficar mais fácil de entender. Então, eu faço assim porque como eu já deixo meio pré-definido, é mais fácil. Então eu venho aqui, vamos lá, vamos salvar aqui no XF. Então a gente vem aqui, Current OP Point, Export, salvar aqui como um teste, por exemplo. Após salvo, você vai vir aqui, vai abrir o arquivo. Não lembro como é que eu não sei onde eu salvei. Só um segundo. Salvar de novo que é mais fácil. Ela tá no antigo aqui, calma aí, só um segundinho, vamos lá. Vamos para o do ano passado.
teste TXT. Você vai abrir, ele vai vir assim. Você vai pegar, copiar todos esses dados, vir no Excel. Eu jogo aqui na tabela L porque eu já deixei programado as contas. O Excel que eu vou mandar já vai estar com as contas programadas, então vai ser um pouquinho mais fácil. Vem em dados, texto para colunas, avança aqui para deixar bonitinho, tá salvo. Vem aqui, ó, os três dados que a gente vai precisar, além do que a gente tira do XF, é o ρ, a pressão e a velocidade. Eu coloco ele nesses pontos já definidos, porque ó, agora a gente tem três dados para tirar: o CP, a corda e a pressão. Como já está definida a conta, ele já vai vir bonitinho. Mas a conta da corda é o X vezes o tamanho que for do seu da corda do seu perfil. Então, no caso, esse aqui é 783,4 milímetros, então seria o X vezes 783,4. E por fim a pressão. A pressão é essa fórmula aqui. No caso seria o CP vezes o ρ vezes a velocidade ao quadrado mais a pressão dividido por 100.000, para vir a pressão certinha aqui. Tirando esses dados aqui, a gente vai começar a fazer a primeira análise. Nesse caso aqui, nós estamos separados em dois. Já está pintado mais ou menos bonitinho. Como você pode ver aqui, ó, chegamos nesse ponto, ele igualar a zero a corda. Isso aqui significa o quê? Significa que é a pressão em toda a parte superior do nosso perfil. Então é daqui até aqui, toda essa ponta. Já o que a gente continua aqui para baixo é a parte inferior. Bom, de grosso modo, o que você tem que fazer? Você vai pegar esses dados, vai abrir o bloco de notas mesmo. Aí você vai vir aqui e vai salvar como o nome de alguma pressão. No caso aqui eu salvo mais por controle. Então tá aqui, ó, as pressões que vai do 783, que é o primeiro lá, até zero, que eu chamei de pressão 1, e a pressão 2, que vai de zero até o 783. Só seguir a tabela aqui, você pega o dado de cima, pega o dado de baixo. Outro ponto que tem, aí é necessário já para outro, que seria necessário para o ANSYS também, que seria antes de entrar nele, é com base nos dados que a gente tem aqui do perfil. Então, eles vão te passar mais ou menos assim, os dados. O que que você vai precisar fazer? Você precisa copiar todos esses pontos, vir aqui no nosso, no nosso Excel, transforma isso aqui em tabela, separa também, como é, perdão, não foi. Espaço, pronto. Estamos separados. Você tem que vir aqui colocar número um e dar dois cliques. Pronto. O que que significa isso aqui? É os eixos x, y, z, por exemplo. Então você precisa vir aqui, você vai copiar todos esses dados. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vai estar no antigo também, só tem que lembrar onde que tá. Aqui, ó, pontos para esses aqui. Então você vai copiar esses dados, você está vendo aqui, ó, você vai copiar aquilo ali, as três colunas, vai colar aqui como os pontos. E aí, principalmente, você não pode esquecer de vir aqui em cima e você tem que escrever isso aqui, polyline igual true. Pronto. Nesse momento a gente já está preparado para começar a mexer no ANSYS. Bom, primeiramente, para a gente começar, você vai clicar. Eu separo assim que eu acho um pouco mais fácil do que em todos esses aqui você ter que pegar e colocar os dados da engenharia. Então você vem aqui num primeiro, você faz só como uma fonte de dados. No caso aqui, como a gente usa a BAUS, eu deixei zerado aqui para a gente colocar. Então você vem aqui em clicar para adicionar um novo material, adiciona aqui o nome. Então você vem aqui e escreve BAUS. Eu ultimamente até mudo a cor um pouco aqui, coloco uma cor mais de madeira para ter certeza lá na hora de não estar fazendo errado. Você precisa vir aqui, ó, você vai clicar em densidade e puxar aqui para balsa. Vai clicar em elasticidade isotrópica e vai puxar para balsa também. Aqui em amarelo são os dados que a gente está precisando adicionar. Aqui, né, aqui no Word já tem aqui anotado o que a gente usa. Aqui embaixo está em português, aqui em cima em inglês. Infelizmente eu não achei o
Poisson Ratio em português, então a gente segue meio que com os dois. Bom, então a gente precisa ó, da densidade, 300 kg por metro cúbico. Aqui a gente vem em densidade e escreve 300. A gente precisa do módulo de Young, que é 8,8 gigapascal. Então vem aqui, seleciona gigapascal e coloca 8,8. E o Poisson é 0,38, se eu não me lembro, 0,38. Você vem aqui e coloca 0,38. Pronto, já estamos prontos para começar a trabalhar com esse dado. Daqui, o que a gente faz? Você vai vir, vai colocar um novo desse Static Structural, tá aqui, ó. Você vem aqui, vai puxar um novo, vai colocar aqui. Aí você vai passar o dado para cá, você puxa o dado pro dado, e aí a gente vai para a parte de geometria. Aqui, normal, eu prefiro usar o Space Clean, porque ele é um pouco mais leve e mais fácil de fazer o desenho. Vou guardar enquanto abre. Bom, aqui a gente já tem o perfil feito desse tipo. Aí a gente segue daqui. Então, o pessoal de CAD vai mandar o desenho e a gente refaz. Então, tá aqui o primeiro desenho. Eu vou abrir um outro aqui. Eu não vou fazer ele inteiro, mas eu vou abrir um outro aqui para ensinar o básico do que é necessário. Então, eu vou fechar esse aqui por enquanto. Aí a parte de desenho em si fica mais em conta. Então, vamos lá. A gente vai abrir vou abrir um outro aqui do lado só para demonstração. Você vai abrir aqui o Geometry, ele vai abrir o Space Clean. O Space Clean, vocês vão ver agora como que ele vem. Ele vai vir vazio. Vou aguardar abrir. Então o Space Clean ele vai vir assim. De início você já vem aqui em File. Aí você vai vir em Open. E aí aquele lá que você salvou com Polyline igual True, você vai clicar para abrir. Então no caso já está salvo aqui, ó. Pontos AS 1, 2, 2, 3 para ANSYS, que foi o jeito que eu salvei o nome. Abriu, ele vai vir desse jeito. Vai vir os pontos vazios. Agora o que vai ser necessário fazer? A gente vai vir nessa ferramenta aqui que é Fill. Clica aqui, ele vai selecionar todos os pontos, você clica em OK. Pronto, a gente já preencheu o meio dele. Agora, o próximo passo que é importante para não cometer erro é o seguinte: você vai clicar em Pull, clicar na peça, e aí você vai vir nesse aqui, que é o Space Body, Scale Body, perdão. E você vem aqui e clica no eixo X. Tá vendo aqui a setinha agora? Ele tá falando que ele vai alongar para trás. Agora você vai vir aqui, você vê qual que é o tamanho, a corda do nosso perfil. 783,4, você vai escrever 783,4. Pronto. Ele vai fazer do tamanho certinho. A partir desse ponto, você só tem que vir aqui, ó, tomar cuidado porque ele fica com o ponto anterior. Você vem aqui e dá dois cliques e clica Delete. Pronto, tá excluído. Daqui em diante, aí é mais a parte de desenho CAD. Então você vai vir, você vai no, por exemplo, a forma que eu faço é colocar, vem aqui, seleciono o plano, eu coloco um ponto. Desse ponto eu uso o Dimensions, então eu clico aqui no ponto e seleciono mais ou menos onde seria a última extremidade, coloco aqui, e aí seleciono aqui também, vem aqui, ó, coloco onde tiver a maior medida. Aí a gente dá uma olhadinha aqui, 175,5 e 67,7. Então você vem aqui, dá dois cliques, 175,5 e, opa, perdão, lugar errado, 67,7. Vem aqui, 67,7. Pronto, aqui é o ponto central. Vamos fazer inteiro, vai. Agora daqui a gente vai lá, 347,3 e ele sobe 10,9. Então, novamente, a gente vem aqui com um pontinho, clica aqui, dimensão. Começa sempre pelo que você não quer mover. Como é aquele ponto que a gente não vai mover, a gente vem e clica nele para esse. Coloca aqui, vemos a medida novamente, 10,9. Viemos aqui, colocamos 10,9.
Como você viu, o ponto desceu. E agora a gente tem que fazer desse aqui para lá. Desse aqui para lá é 347,3. Então a gente vem aqui e escreve 347,3. Pronto, saímos com os dois pontos. Esses dois pontos são importantes que vai ser meio que a base para a gente seguir. Então agora a gente vem aqui em Circle, coloca aqui 18,7. Temos aqui o furo da longarina. E aqui a gente tem o rasgo. Nosso rasgo é 3,8. Para não ter erro, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? A gente vem aqui é 3,8. Ele sai lá para cima. Só que a gente vai fazer, a gente vai fazer ele um pouco mais além, um pouco além do que ele vai. Porque de vez em quando ele acaba ficando com uns pontos de risco só. Isso acaba dando problema. Resolvido aqui, fizemos o desenho. Viemos aqui agora em Combine. Calma aí, deixa eu só botar retinho aqui para ficar melhor de ver. O que que essa ferramenta faz? Se você olhar aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele está selecionando tudo. O que acontece? Eu preciso separar o furo do resto da peça. Então eu clico nela, você vai ver que vai aparecer um serrotinho. Você clica em um, normalmente como já está os dois desenhos, ele já vai fazer o corte. Agora, quando eu vier aqui em Pool, tá vendo que ele não aparece mais o do meio. Então aqui eu seleciono, coloco qualquer espessura. A espessura, no caso que a gente usa esse ano, é 2 milímetros. Viemos aqui, ó, se a gente der uma olhada, a gente vai ver que tem espessura ali agora. E seguimos com. Agora você vai clicar aqui no furo, vai dar delete, clicar novamente, delete. Como você pode ver agora, ele está vazado. Mesma coisa do outro lado aqui. Vai selecionar a peça inteira, dá delete, agora ele vai dar separado, você deleta em cima, delete embaixo. Pronto, temos o rasgo também. A parte do Space Clean está pronta agora. O que que a gente faz agora só para confirmar? Antes de fechar, a gente vem aqui e aqui ó, tem um check do lado do Geometry, tá vendo? Significa que a geometria foi contada. Então já está certo. O que que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui e fechar esse Space Clean. Para deixar tudo claro, eu vou deletar esse aqui por enquanto. E vou esperar, eu vou trazer esse aqui para cá para ficar mais bonitinho. Beleza, compartilhei os dados de engenharia, como eu tinha te falado. A geometria já foi feita. Agora a gente vai abrir Model. Nesse caso, ele vai iniciar o Mechanical, que chama. Agora, enquanto ele inicia, eu vou lembrar dos dados importantes que a gente tirou da tabela aqui. Quando fizemos a tabela, a gente tem aqui a corda e a pressão. O que acontece? Agora a gente vai ter que começar a fazer a análise. Por meio dessa análise, que a gente tem que ter a pressão 1, que é a parte superior, e o que eu chamei de pressão 2, que é a parte inferior, que está aqui para baixo. Então, a gente vai ter aqui o mecânico. Só esperar ele terminar de abrir. Prontinho. Você vai ver aqui que ele tem algumas coisas aqui. Do que nos interessa, a gente vai clicar em mais aqui no Geometry, clicar na nossa peça, vir aqui, ó, Assignment, tá como ferro. Você vai vir aqui e vai selecionar o material que a gente colocou, que é a balsa. Pronto, trocou o material. Depois daqui você vai vir em Mesh. Em Mesh você vai ver aqui, ó, Element Size, que no caso seria a análise de elementos finitos. Depende muito do como o seu computador conseguir rodar. Eu costumo colocar 2 milímetros, que é uma medida boa, faz uma análise legal. A partir daqui a gente tem Static Structure, a gente vai colocar três coisas aqui. Primeiro é o suporte fixo. Sempre todas as análises precisam ter um suporte fixo, senão não tem como fazer análise. No caso do nosso perfil é pressão, então a gente vai ter a primeira pressão e a segunda pressão. Vamos começar pelo primeiro. Nosso suporte fixo, que a gente vai ter aqui nesse caso, será a longarina. Então você vai vir aqui em cima, ó, vai clicar aqui ó, em Face para pegar a face inteira. Clica na longarina. Segura, mantenha o Ctrl segurado, porque aí você consegue selecionar mais de uma face de uma vez. Aí você vai clicar aqui também onde tem o rasgo, que também vai ser um outro ponto de suporte. Seleciona as três superfícies, você clica aqui em Geometry e clica Apply. Pronto, ó, uma, duas, três.
quatro faces selecionadas. Clicamos aqui para voltar para voltar para a visão ISO. Seguimos agora para pressão. Pressão é um pouco mais chato, na minha opinião, da gente mexer, porque agora a gente vai precisar selecionar todas as superfícies aqui de cima. Então, ainda com o face selecionado, vem a parte chata, que seria você segurar o Ctrl e vir puxando aqui, pintando tudo. Então, você vai pintar toda a parte de cima, que no caso será selecionar. Isso aqui vai selecionar os pontos em que a pressão 1 vai estar afetando. Como a gente já viu lá no Excel, que a pressão 1 é a parte de cima que a gente está separando. Então é assim, eu sempre recomendo aqui no final você dar um bom zoom, porque começa a ficar um pouco mais difícil de clicar nos pontos, tá vendo? Então você vem aqui e garante que está tudo selecionado. Pronto. Clique em Apply. Pronto, todas as faces selecionadas. Voltar para a visão ISO aqui para ficar mais fácil de entender. Opa, aqui ó, aqui tem um probleminha. Esse aqui não é um ponto que era para estar aqui. Então a gente vem aqui e dá um Remove. Pronto. Temos a superfície selecionada já. Agora vem a parte importante e interessante, né? Agora, o que que acontece? A gente tem uma magnitude aqui. Nesse caso, como a gente pode ver aqui, ó, ela tá em relação ao tempo, tá vendo? Então a pressão no tempo zero é zero, a pressão, como ainda não define nada, no tempo um é 1. O que que acontece? A pressão não vai depender com o tempo aqui nesse caso dessa análise. Ela vai depender em relação aonde ela está sendo afetada. Como a gente olha aqui desse jeito, o que acontece? A pressão, ela está indo em qual eixo? Está indo no eixo X. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? Vai precisar mudar. Clica aqui em magnitude, clica na setinha aqui. Em vez de constante, você vai colocar tabular. Aí agora, ó, tabular data, tá vendo? Ela está variando em relação. Aqui está selecionando o tempo. Você vai vir clicar em relação a eixo X. Pronto. Agora mudou aqui, ó. Como você pode ver, 0, 1000 milímetros, 0 e 0. O que que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui nos nossos dados que a gente tirou. Aqui eu já estou com todos abertos da nossa análise, mas no caso ser essa primeira aqui, vai ser o que você salvou primeiro, que é do 783 até zero. O que que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl A, Ctrl C, selecionou tudo. Vem aqui, seleciona tudo aqui, dá um backspace só para garantir, sai do primeiro, vai de volta para o primeiro e dá um Ctrl V. Pronto, temos o gráfico aqui, como você pode ver, tem todas as pressões variando em todas as medidas. Ele sempre vai do zero primeiro, mas vai seguir certo. Vai parecer igual, mas não é. Pronto, temos a primeira pressão definida aqui em cima já. Agora, para a pressão de baixo é praticamente a mesma coisa. A gente vai vir aqui, é um pouquinho mais chato de definir, mas aqui você vai clicar no eixo "-y", prontinho. Agora você vai vir aqui e vai novamente selecionar todos os pontos aqui de baixo, todas as superfícies. Prontinho, clique em Apply. Uma recomendação que eu faço é sempre dar aquela olhadinha, sabe? Vamos dar um zoom aqui rápido. O que que a gente tem? A gente tem esse ponto aqui. Então a gente clica na outra pressão, é para eles serem condescendentes, né? Então, como a gente pode ver, onde um termina, o outro começa. Mesma coisa aqui agora, a gente vai vir aqui colocar tabular, variando em questão do eixo X. Vai vir aqui, vai apagar tudo isso aqui, vai vir no seu TXT e para o outro agora, sempre dá aquela conferida, de 0 até 783,5. Esse aqui está igual a mesma coisa que o contrário, 783,5. Então a gente vem aqui, Ctrl A, Ctrl C, seleciona a primeira casa, dá Ctrl V. Prontinho. Agora a gente vai para a parte de Solution. Solution a gente vai inserir aqui, no caso, a deformação total.
e a gente vai inserir o nosso estresse equivalente de vomice. Terminado isso, o que que a gente vai fazer? Botar aqui, normalmente eu coloco na visão do Z, vai clicar em Solve e vai esperar ele ficar pronto. Vai demorar, talvez demore um pouquinho, depende aí da capacidade do seu computador, mas normalmente não é para ele ser tão demorado. Enquanto isso, nós aguardamos um pouco. Prontinho. Aqui eu tenho algumas recomendações para você colocar. Você vem aqui em Result, normalmente ele já vai automático, mas dessa vez ele não foi. Você vai clicar em Edges aqui, você vai colocar No Frame. No caso aqui, esse frame que a gente está vendo aqui, eles é os elementos que a gente selecionou lá. A gente botou 2 milímetros, então eles saem com aproximadamente 2 milímetros. Você tira um pouco aqui e aí você consegue ver a deformação. A deformação está bem baixinha aqui no ponto final, como podemos ver. Daqui agora, o que que a gente vai precisar fazer? A gente já viu a análise. Agora a gente vai só diminuir aqui, a gente vai em Minimize. Volta aqui para o Workbench. Vai vir aqui e vai selecionar Structure Optimization e vai soltar ele aqui em cima de Solution. Prontinho. Ele já vai atualizar e já vai sair bonitinho. A hora que você abrir aqui de novo o mecânico, ele já vai aparecer aqui embaixo. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem um Response Constraint aqui que a gente precisa colocar. Eu coloco normalmente aproximadamente uns 43%. É a única coisa que você tem que mexer. Você vai vir aqui, ó, Structure Optimization, Response Constraint. Em Percent of Retain você coloca 43. Você vai colocando os valores aí para tentar sair com alguma coisa boa. Você vai clicar aqui em Topology e vai clicar em Solve novamente. Ele vai fazer agora praticamente a mesma coisa, só que agora ele provavelmente vai demorar um pouco mais porque ele tem mais análise para fazer. Ele vai começar a fazer várias análises sem parar. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que ele atualiza e vai mostrando o que que ele está fazendo. Então agora, por exemplo, ele está preparando para otimização. Normalmente essa é uma das etapas mais demoradas do processo de alívio de perfil, mas esse Structure Optimization ele é muito bom, porque como você vai poder ver daqui a pouco, ele vai sair com as áreas que não é tão necessário ter material. Isso aí dá uma boa base para a gente fazer nosso alívio. Bom, como você pode ver agora ele já está resolvendo, então ele vai fazer várias iterações e vai começar e depois vai sair com o nosso resultado. Enquanto isso, nós aguardamos.
Prontinho. Como a gente pode ver aqui agora, esses aqui são os pontos cruciais de ter material no nosso caso. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver aqui mais ou menos. Esses pontos aqui eu considero bem importante porque a gente sabe, por exemplo, com esse ponto aqui, que é bom essa parede aqui ter mais ou menos até aqui, ó. Mesma coisa para esse lado. Esse aqui é um ponto legal, esse é outro ponto legal. E a gente segue aqui com muitos pontos bons aqui para manter material. Isso aqui dá uma ideia muito boa para nós. Bom, daqui o que que acontece? Terminamos essa parte aqui do mecânico, pelo menos por enquanto. Então o que a gente vai fazer? Só novamente voltar aqui, confirmar, tudo certo. Fechamos o mecânico. Voltando para o Workbench, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro Static Structural, vai botar aqui. E a gente vai vir do Results e vai puxar aqui para Geometria. O que acontece agora? Você vai ver aqui que ele apareceu o rainho aqui, que significa que vai precisar atualizar. Então a gente dá um update e aguarda um pouco, que ele vai praticamente fazer tudo que aquilo que a gente fez de novo para passar esse dado para a geometria. Normalmente demora um pouco menos que o que quando a gente fez agora, mas a gente aguarda um pouquinho agora. Como a gente pode ver aqui, olha, ele está fazendo o update da estrutura. Ah, legal, tem aqui o que a gente chama de barra de progresso aqui. Já ter esquecido, isso aqui é bem interessante, você sempre dá uma olhada para ver o que está trabalhando e qual que está sendo algum problema que talvez você tenha tendo. Bom, já foi aqui, como você pode ver, mudou até a imagem do Geometry. Você vai dar dois cliques aqui. Prontinho. Como a gente pode ver aqui agora, abrimos aqui o Space Clay novamente, só que tem essa diferença. O que que ele faz? É meio como se fosse um objeto fantasma, tá vendo aqui? Essa aqui é a nossa estrutura, que a gente tirou lá de análise no Mechanical, e esse aqui é o nosso perfil, que a gente tem normal. Se você desclicar aqui, como você vai poder ver, ó, opa, aí, pronto. Ele tá aqui no nosso perfil que a gente tem antes. O que acontece agora? Primeiramente, você vai deselecionar esse aqui, vem em Design, Scratch Mode, clica aqui nesse perfil. O que que você vai fazer? Tem esse aqui, ó, que chama Offset Curve. Você vai clicar nele, vir aqui num desses pontos, você vai dar dois cliques. Pronto, você selecionou o perfil inteiro. Agora você vai vir aqui, vai clicar e vai aparecer com ele. Então, como a gente pode ver aqui, a parede dele está com 5,85 mais ou menos. Normalmente eu costumo colocar ele já no ponto um dos pontos mais grossos, mais grossos que tiver. Aqui pro meio é um pouco pior, porque ele sempre vai aumentar mais. Mas esse aqui é um bom ponto, por exemplo, ó, 8,51, 8,7. Então eu coloco um pouquinho além. Então vamos lá, tá dando 9,94 aqui, eu vou colocar 9,5. Ele vai carregar um pouquinho, pronto. Nossos pontos estão colocados. Se eu tirar aqui, então essa aqui vai ser a parede total do nosso perfil. Aqui ele vai ser um pouquinho torto, mas não tem problema. Ah, esse aqui é outro ponto que eu acho interessante a gente dar uma focada já. Eu costumo colocar uns pontos, esses pontos, que no caso vai ser ponto de corte, por exemplo, ou o final da estrutura, como um ponto final. Então a gente vem aqui para a curva mais próxima, já vem aqui e já coloca desses pontos, a gente vai colocar uma parede um pouco para lá. Prontinho. Então a gente vai vir aqui rapidinho, selecionar aqui, vai vir em trim, seleciona aqui essas partes,
para a gente já tirar do nosso desenho, que elas não vão ser mais necessárias. Prontinho. Nosso ponto de análise agora é isso aqui. Para que serve agora? Temos que dar uma olhada. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, aqui é um ponto importante para a gente colocar um suporte. Então a gente vai ter um suporte passando para cá. Fizemos uma barra suporte. Outra aqui, ó, que vai ser importante, talvez seja daqui para cá. E daqui para cá. Prontinho. Daqui, ó, temos outro ponto aqui que vai vir para cima. Temos outro suporte aqui. Essa parte aqui da análise é mais. Você vai começar a ter um pouco de noção depois de um tempo. O que acaba acontecendo é que você não vai fechar, você não vai, você vai acabar não fechando a análise logo de cara, o Space Clan, perdão, logo de cara, porque tem muita chance de você começar a fazer e acabar dando algum erro ou coisa do tipo, e ter um ponto que a quebra pode ser muito alta. Então você acaba voltando bastante aqui no desenho normalmente e você consegue fazer um ajuste mais tranquilo depois de um tempo. Aqui é um pontinho mais complicado, você vai clicar aqui mais num do meio, vai começar a vir aqui. Normalmente eu gosto de botar uma curva boa aqui, que é um ponto normalmente que tem muito risco de quebra. Já vou vir aqui, já vou dar um trim aqui nessa parte frontal, que é um pedacinho mais complicado de se mexer. Sempre dá bastante. A recomendação que eu dou é sempre dar bastante zoom. Qualquer coisa, sempre dá um Ctrl Z também que resolve. Mas sempre dá bastante zoom, que de vez em quando acaba arrastando uma pontinha que você acaba nem vendo direito. Por exemplo, essa aqui. Ó, aqui é um exemplo bem claro disso, tá vendo? Ó? Ele tá com duas linhas aqui. Não era pra estar com duas linhas, então você vem aqui e apaga a linha sobressalente, tá vendo? Bom, essa aqui são. A gente tem aqui nossos pontos de fixação. O que você vai vir fazer agora, que eu já meio que usei e não expliquei, é vir aqui fazer uma superfície redonda. Então você vai vir no do meio, vai selecionar e vai começar a abrir aqui e fazer as superfícies. Então a gente fez essa aqui. Vamos ir para o outro lado aqui e fazer também. Tá vendo aqui, ó, tem um pontinho bem interessante para a gente cobrir ali. Então eu vou trazer ele mais para cá. Mesma coisa para o outro lado. Tenta sempre deixar o mais redondo possível, que os pontos normalmente que vai ter mais risco de quebra e estresse vai ser os pontos que não forem redondos, forem mais retos. Então, quanto mais você puder aproveitar de economizar esse espaço, você aproveita. Mas aí é muito da questão de economia de material combinado com o alívio em si. Então, é bom ficar de olho, só para não ter muito risco. Prontinho. Agora a gente já fez aqui onde vai ser, pelo menos na nossa primeira análise, os nossos alívios. A gente já pode vir aqui de selecionar o que a gente fez, só para ficar mais clean, para ficar mais fácil também de usar o trim e limpar a nossa área. Então é simples, agora você vai vir aqui, vai tirar as linhas sobressalentes aqui que restaram.
Bom, agora quando a gente afastar, aqui nós temos nosso perfil e o esboço dos nossos alívios, como podemos ver. O que você vai fazer agora? Você vai dar um End Scratch. Temos aqui nosso alívio separado, que nem a gente fez antes. A gente vai clicar em Combine, cortar para fora isso aqui. Vai aparecer sempre essa mensagem, mas é porque os corpos estão realmente inseridos um no outro. O que a gente vai fazer agora? Você vai vir em Pool, seleciona essas faces, vem aqui em Cut, vira um pouquinho aqui a tela e puxou. Pronto, nosso perfil já está aliviado. A partir desse alívio agora, a gente já está com, a gente confirma aqui rapidinho no Workbench. Ele vai aparecer já como salvo, provavelmente. Se não tiver salvo, você clica com o botão direito, dá um refresh ou dá um update que ele normalmente vai. Nós vamos clicar aqui em Model novamente. Como você pode ver, eu não estou nem fechando o Scratch agora, porque o Space Plane agora, porque caso aconteça da gente precisar fazer mais alguma alteração, eu não preciso abrir de novo. Aí eu só fecho o Mechanical e volto pro Scratch direto. Tá carregando aqui. Só que sempre dá normalmente, mas ele continua carregando aqui. Saiu bonitinho já. Bom, daqui que acontece? Ele deu aquele erro porque ele aparece essas surfaces aqui. No caso, isso aqui vem do desenho que a gente fez lá para tirar o material. Você só vem aqui em Delete Part. Espera um pouquinho que ele carregue e deleta. Mesma coisa para o outro. Você pode fazer isso aqui direto no desenho, inclusive, se você quiser. Eu acabo normalmente esquecendo, já estou até acostumado a fazer aqui normalmente. Então ele vai falar aqui que ele já tirou, não vai fazer nenhuma diferença. Você vem aqui novamente, vai estar em ferro, você vai vir aqui e vai selecionar Baus. Calma aí que eu acho que eu... foi mal, acabei esquecendo que eu deu puxar aqui no Workbench. Engineering Data. Prontinho, agora tá certo. Bom, isso aqui é o que acontece quando você refaz o desenho. Ele vai aparecer, ó, teve uma mudança na data, você quer reler? Você vai clicar em sim. Agora ele vai reler os dados, não vai mudar muita coisa também. E ele vai reiniciar o mecânico aqui rapidinho por causa do erro que eu cometi. Prontinho, ele já vai meio que voltar. Não se preocupe, inclusive, porque a parte, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas a parte que você faz aqui, ó, de colocar as pressões, etc., que é chato, você não vai precisar refazer toda vez, inclusive. Quando você passar os dados, mesmo que você atualizar lá em cima o desenho, os dados que você já tem da posição da balsa, dos pontos de pressão e etc., vai continuar o mesmo. Então ele não vai apagar nada que você já tenha feito. Então a mudança de desenho não vai fazer tanta diferença aqui no caso. Aqui o element size eu vou colocar 2 novamente. Mesma coisa que a gente fez antes agora. Adicionar o suporte fixo e as duas pressões. Aqui eu já vou até já aproveitar e adicionar a parte da deformação total e do estresse. Vamos vir aqui agora, selecionar superfícies novamente. Clique em Face, clica aqui na do meio, seleciona. Opa, se acontecer de você clicar, você clica de novo com o Ctrl apertado sempre, não se esqueça. Bom, é isso aí. Agora a gente dá mais uma giradinha aqui, já vem aqui, já coloca nessa visão. Eu sempre começo de trás para frente porque pelo menos eu garanto que não vai ter muito erro. Que a parte da frente lá é mais chata de mexer e também é meio chato de ficar mexendo no geral desse do Ansys. Infelizmente ele é uma ferramenta meio complicada de ficar mexendo. Ah, toma cuidado também que tem um jeito mais fácil, entre aspas, de fazer, que é se dar dois cliques na peça. O problema é que se você der dois cliques na peça, você vai selecionar também a superfície inferior. E é o que a gente está tentando evitar fazendo dessa forma. Como você pode ver aqui, faltou uma parte, você segura e clica que já vai. Confirma que foi lá na pontinha, prontinho. Mesmo tanto de face de antes. Aqui você já pode pegar, você vai clicar aqui em menos "E", depois em menos "Y". Você já virou a superfície. Então você já vem aqui, ó, você já seleciona a próxima geometria também, que é mais fácil.
Vai selecionando. O 93, só tem uma coisa que a gente precisa corrigir aqui, porque provavelmente ele deve ter contado aqui nessa pressão essa superfície aqui que a gente tem que tirar. Então você vai clicar em Remove From, pronto. Agora a mesma coisa de antes, a gente vai vir aqui, selecionar tabular em relação ao eixo X, apaga isso aqui, volta novamente aqui, vem na pressão 1, Ctrl A, Ctrl C, vem no primeiro quadrado, Ctrl V, prontinho. Mesma coisa agora para a pressão 2, viemos aqui em tabular, variando em questão do eixo X, voltamos para cá, pressão 2, clica, Ctrl A, Ctrl C, volta para o mecânico, apaga, sai do primeiro, volta para o primeiro, Ctrl V. Prontinho, tudo pronto. Voltamos aqui para uma vista isométrica que é mais rápido e depois voltamos para a vista para o eixo Z. Viemos aqui em Total Deformation para já deixar prontinho no lugar que a gente quer olhar. Clique em Solve novamente. Prontinho, não se assuste, que o seu provavelmente também vai sair assim. O problema que acontece é que ele está numa escala dele que não faz o menor sentido, então você vai vir aqui e colocar na escala real. Vai vir aqui tirar os wires e você vai ver aqui agora qual que é a nossa deformação total, o ponto que está mais proeminente de quebra. Nesse caso aqui, essa análise está muito boa, porque como você pode ver aqui, ele está para 0,03, 0,04 milímetros. Isso é uma deformação muito baixa, que garante que o nosso perfil vai aguentar a pressão que ele vai sofrer. Aqui a gente também tem o estresse, né, que eu acho que a gente não chegou a ver, que eu esqueci de mostrar antes, mas ele é uma análise mais importante agora, na minha opinião. Porque que acontece? A gente tem aqui os pontos com maior estresse, como você pode ver aqui, ó. Normalmente é por isso que eu falei anteriormente, quanto mais arredondado você deixar, melhor. Como você pode ver, é bem nos pontos, entre aspas, que são meio sustentadores, que são os pontos de quebra. Sempre legal aqui você também vir aqui em contorno e você colocar nesse aqui, ou colocar. É, na real é nesse aqui mesmo. Que esse aqui, ó, você consegue ver as ondas. Então, como você pode ver aqui, ó, ele tem propagação de trinca para cá, mas ele tem um pouco que segura para cá. Mesma coisa aqui, ó, ele tem uma propagação de trinca para cá, mas ele tem uma contrária para cá. Esse perfil aqui, na minha opinião, está aprovado. Qualquer dúvida que você tiver do tipo, fica à vontade para entrar em contato comigo, qualquer tipo de problema. E é isso. Espero que você tenha entendido e vamos que vamos.